Eu sou a Thaís Consuli, aluna de doutorado, orientada pela professora doutora Luísa Hoffmann. Vou apresentar uma prévia do meu trabalho, chamado Perfil de Expressão Gênica e Diversidade em SOX1 e SOX3 e Quantificação de microRNAs associados na história natural da infecção pelo vírus da hepatite C. Esse trabalho é desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e primariamente no Laboratório de Genética Molecular. Bom, para entender um pouquinho da história, a hepatite C ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C, que é chamado de Hepacivírus hominis. Ela é transmitida por via sanguínea, por sexo sem proteção e por via vertical. Essa doença afeta principalmente o fígado, mas o HCV ele pode infectar outros tipos celulares, como linfócitos, e pode causar uma gama de manifestações extrahepáticas. A maioria dos pacientes infectados, cerca de até 80%, se torna crônica, e a doença geralmente evolui para fibrose, então cirrose, e pode evoluir para carcinoma hepatocelular. E o progresso da doença hepática ele pode seguir mesmo após sucesso com o tratamento antiviral. E também é muito importante saber que distúrbios metabólicos são altamente associados com uma pior progressão da doença. Então, a pergunta do meu trabalho é: há alguma variável genética do hospedeiro que pode influenciar no desfecho clínico dos pacientes com hepatite C? Então, para isso, o que eu vou investigar são variantes de nucleotídeo único. O que são? São uma mudança em um único nucleotídeo do genoma. Então, são investigadas essas 4 posições que estão no gene SOX1 e no gene SOX3. E esses genes, ambos os genes, eles modulam a resposta inflamatória ao regular negativamente a via JAK-STAT, que é uma via ativada por citocinas e interleucinas. E também para isso a gente quer investigar o perfil de expressão gênica desses dois genes, SOX1 e SOX3, que inclusive não só estão associados à resposta inflamatória, mas também ao metabolismo do hospedeiro, como o SOX3 aparece regulando outros receptores como o de leptina e associados à insulina também. Além disso, a gente quer investigar o perfil de expressão de microRNAs, desses dois microRNAs que agem inibindo a expressão de SOX1 e SOX3. Ambos já foram associados em outros estudos com hepatites e com doenças infecciosas de modo geral. Como a gente quer fazer isso? Primeiro, a genotipagem através de PCR em tempo real, com sondas Tachman, que são sondas específicas para aquela posição, para aquele alelo naquela posição específica. Aqui é um gráfico que o equipamento gera para você após a corrida, então ele já faz a discriminação alélica para você depois que você coloca todos os reagentes e coloca as amostras e coloca para correr no equipamento, tá? Então aqui em azul a gente tem todas as amostras com genótipo GG, em vermelho as amostras com genótipo AA, e em verde as amostras heterozigotas com genótipo AG. E aqui em preto a gente tem o controle negativo. Já para fazer a expressão gênica, a gente quer fazer isso com também PCR em tempo real, né? A gente vai fazer a quantificação relativa com o CyberGreen. E para fazer isso, primeiramente, a gente precisa extrair RNA com trisol, que é a maneira que a gente tem feito, e a gente vai utilizar o GAPDH como controle endógeno. O que a gente já tem de resultado? A gente tem toda a discriminação alélica na nossa população de estudo. Aqui nas duas posições de SOX3, tá? De 198 indivíduos e aqui 197, tá? E a gente também já encontrou duas associações. Uma é dessa variante
de SOX3 associada com o IMC dos pacientes e também já encontramos correlação positiva entre o alelo A dessa mesma posição com o IMC alto dos pacientes. Como eu falei, que a questão metabólica é muito importante na hepatite C. Então, perspectivas: genotipar mais pacientes e grupo controle, recrutar mais dados clínicos e laboratoriais e ajustar o PCR em tempo real para a expressão gênica, porque a gente ainda não conseguiu finalizar o nosso protocolo para esse PCR. Então é isso, obrigada.